corrida de carro elétrico no país do petróleo, Arábia Saudita. Mas foi essa corrida que permitiu a gente entrar aqui no país que a gente nunca achou que ia conseguir chegar. A principal atração turística da capital da Arábia Saudita e estrutura de turismo é nenhuma. E essa contradição chamou a nossa atenção para mostrar outras coisas aqui do país. Como, por exemplo, aqui está o grande símbolo da religião islâmica, Meca, que une várias vertentes do islamismo. Justamente um país que pratica a versão mais radical do islamismo. Milhões e milhões de pessoas muçulmanos rezam apontado nessa direção. Chama a nossa atenção também os investimentos que estão sendo feitos para deixar essa dependência deles do próprio petróleo. Então, no entretenimento, no futebol, no cinema, as liberdades que estão sendo concedidas, entre muitas aspas, as pequenas concessões sociais no país que é conhecido pelos abusos aos direitos humanos. E tudo isso fez a gente questionar, como sempre, que mundo é esse? Uma etapa do circuito de Fórmula I, no meio do deserto. Era incrível mesmo. E esse era só um dos recentes eventos sediados pelo Reino da Arábia Saudita. Teve corrida de motocross, campeonato de golfe e até aquelas lutas livres de americano. Mas isso não era o principal. Várias novidades estavam acontecendo no país. As mulheres agora podiam dirigir e frequentar estádios de futebol, cinemas estavam sendo reabertos depois de décadas e até a polícia religiosa tinha saído de cena. Pode parecer animador, mas é muito pouco se a gente lembrar que a ditadura extremista da Arábia Saudita tem pena de morte para homossexuais, as mulheres não têm quase nenhum direito, o país prende ativistas, persegue opositores, não permite a liberdade de imprensa, de religião ou de expressão, expulsa imigrantes e refugiados, enfim, a lista é longa. E ainda tem as questões no cenário internacional. A Arábia Saudita está envolvida no conflito do Iêmen, acusada de bombardear inocentes em casamentos, funerais e até em ônibus escolar. Na guerra da Síria, o país recebeu denúncias de fornecer armas para grupos rebeldes, alguns ligados a grupos extremistas como a Al-Qaeda. Liderou um bloqueio ao Catar por considerar aliado de seu inimigo Irã. E ainda tem o caso de Jamal Khashoggi, aquele jornalista saudita assassinado no consulado do seu país na Turquia. Crime que a própria CIA acredita ter sido encomendado pelo príncipe e líder de fato da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, ou MBS como é mais conhecido, alterou a linha de sucessão da dinastia saudita e prendeu membros da própria família, em um hotel de luxo, para se tornar o príncipe herdeiro e homem forte do país. Entre seus objetivos está diminuir a dependência do país no petróleo, já que o preço vem caindo no mercado internacional há alguns anos. Por isso, a importância de abrir mercados de entretenimento, facilitar o acesso das mulheres na economia e todas aquelas mudanças que a gente já falou. E também abrir o país ao turismo, para faturar uma grana com isso como os seus vizinhos. Até então, visto de turista na Arábia Saudita só com pedido especial. Mulher então nem pensar, só com autorização do governo e um responsável legal, homem. A gente conseguiu entrar porque estava rolando um visto especial para quem quisesse assistir a corrida de Fórmula I. Nunca fomos aficionados por carros elétricos, mas essa foi a deixa para a gente penetrar nesse país tão fechado. Ou seja, éramos 4 brasileiros flanando por um dos países mais ricos e perigosos do mundo em um de seus momentos mais polêmicos. Tinha tudo para dar certo. Ou não. Mas a nossa viagem começou aqui mesmo nesse lugar, só que vários dias atrás. Essa aqui é a Arábia Saudita antes do petróleo. Foi daqui que a família real, se a gente puder chamar assim, a família que toma conta hoje da Arábia Saudita de real, que foi a primeira cidade que eles conquistaram, e a partir daqui eles começaram a expansão para conquistar outras cidades e hoje formar esse país que a gente conhece como Arábia Saudita.
Sempre importante começar uma história pelo começo. E no caso da Arábia Saudita, o primeiro ponto escolhido para o roteiro foi a cidade histórica de Diriyah, o lar original da família real e capital do primeiro estado saudita. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco, que estava sendo todo reformado e ia ser reaberto ao público para sediar a primeira etapa do circuito mundial de Fórmula I, a Fórmula Elétrica, aquela que a gente ia conferir em alguns dias. Mas ficava claro que, em certo sentido, a Arábia Saudita não estava preparada para sediar grandes eventos. Não em termos de estrutura ou algo assim, mas pelo fato que a gente se viu vagando pelos locais sozinhos, sem barreiras de segurança, vigias, nada. Turistas comuns, entre muitas aspas, passeando por um dos locais mais importantes do país e que estava se preparando para um evento sem precedentes em sua história. Também acho. E quero gritar, cara. Nossa, tanque, um monte de... Aqui é área militar. A gente foi andando em direção ao que a gente achava que era um museu. Quando a gente chegou, tudo bonitinho, o pessoal pintando. Helicóptero, tanque. A base militar. Depois de rodar por um tempo, deu para conhecer de leve esse lugar que é como uma ponte entre o passado histórico e os objetivos da Arábia Saudita para o futuro. O poder e a opressão dos monarcas islâmicos e a dependência do petróleo e os pequenos avanços sociais do momento atual. A gente ainda estava testando os limites do que a gente ia conseguir registrar e filmar escondido mesmo, nesse país que até pouco tempo atrás não permitia turismo de tipo nenhum. Tudo o que a gente não queria era que nosso primeiro contato com os locais fosse com equipe de segurança, militares, policiais ou alguma coisa assim. Mas... Hi. How are you doing? Hi, Rodrigo. Welcome, Rodrigo. How are things? We are from Brazil. Yeah, I work at We came for the Formula E yeah. as a tourist. If you'd like to go for a walk around, just see the place. 12th of December, we can explain more about the place. Can we film with that kind of camera? Is it okay? I'm not sure still because it's not fully open now. Okay. Yeah. So better after you After, can. yes. But today can we walk around? I'm afraid not, but it's okay. You can just walk around and don't let Okay. anyone to see, okay? Okay. I'm not saying that, okay? No? Okay. A primeira impressão era bem positiva. Até por não estarem acostumados com turismo e turistas, não sabiam bem o que fazer com os invasores brasileiros. Solução? Oferecer um tour grátis pra gente com o local ainda em obras. Excelente! Além das reformas da parte histórica, as outras atrações do local estavam ficando impressionantes. Um museu com artefatos antiquíssimos, explicações interativas, árvore genealógica da família Saúde, exibição dos famosos cavalos árabes em telões de última geração. Tudo muito impressionante. E por isso saímos filmando sem maiores preocupações como fazemos normalmente, o que gerou comentários meio preocupados de alguns estrangeiros que a gente foi esbarrando no local. Guys, promise me nothing. No, nothing. No. Yeah. No, you're working here? Yeah. Okay, great. Yeah, nothing, please. No social No. media. nothing like that. Já no primeiro dia, a gente já fez tudo certo. A gente entrou num ambiente que está fechado, que não tem autorização para entrar. Já chegou num lugar que a gente achou que era pista e era base, uma base militar. Tudo que recomendaram pra gente de todo mundo que a gente falou antes de vir pra cá, low profile, não chame a atenção. Eles são tão pouco preparados para o turismo, tão pouco preparados, que eles não sabem lidar com as situações que ainda não são permitidas para os turistas. Sim. O carro que trouxe a gente, ele seguiu um outro caminho e até por isso a gente conseguiu entrar. Porque essa... Quando a gente já estava considerando o nosso primeiro passeio um sucesso de principiante, justamente na saída a gente teve um choque de realidade. A segurança achou que a gente estava filmando um pouco mais do que o normal, e sabe lá o que é normal na Arábia Saudita, mas o fato é que a gente foi levado pela segurança, obrigados a pagar parte do material que a gente filmou e convidados a deixar o local imediatamente. Faz parte, literalmente, limitações, restrições, proibições fazem parte do turismo e da realidade da Arábia Saudita. Às vezes de modos mais violentos, às vezes apenas com uma expulsão, como foi o nosso caso, felizmente.
chegar ainda está bem desorganizado. Não tem indicação, não tem esquema de transporte público, tem um shuttle que a gente não pegou e tem muito carro. A maioria das pessoas vem com o seu próprio carro. Ou seja, para assistir a Fórmula Elétrica ainda está se gastando muito combustível. It's G4. No, G2. No. And the system told me it's G4. But I bought as a G2. Here, G2. It's the same. G4. Depois de mais uma daquelas situações que mostram que, apesar de toda a vontade de se mostrar abertos ao turismo, de toda a grana investida pelo governo no turismo, de todas as grandes atrações que o país está sediando para atrair o turismo, os sauditas ainda estavam completamente desacostumados com o turismo. Confusões à parte, a gente seguiu para a área do evento. E que evento! Decoração de primeira, atrações interativas, food trucks, espaço kids, simuladores de última geração, tudo do bom e do melhor. Além de um show de ações de marketing de grandes marcas e empresas que já começavam a lucrar com essa iniciativa de abertura da Arábia Saudita, ainda que muito incipiente. Mas tudo sem perder as características culturais do país, como as salas reservadas para as orações islâmicas, por exemplo. E aí, Ufo, tá seguro aqui o negócio? Alguém tá muito seguro. O homem pode vir assistir em paz a corrida. É, né? Precisa disso tudo aí pra ficar seguro. Alguma coisa não tá muito certa, né? Alguma coisa não tá funcionando. A largada vai ser bem aqui. Vai ter rezas, os carros estão posicionados, vai sair. Muito engraçado, cara, aquilo faz barulho, pô. Tá divertido. Isso é a primeira volta. Está sendo promovida uma corrida de carros elétricos, mas você imaginar a Fórmula E como uma fórmula independente do uso de petróleo é um equívoco enorme. Desde as cadeiras que a gente está sentado de plástico, as garrafas plásticas são distribuídas na entrada, ao pneu dos carros, a carroceria, ao macacão dos pilotos, ao capacete, ao asfalto que cobre aqui o circuito. Tudo é derivado de petróleo. A corrida em si foi bem mais ou menos. Parece um autorama gigante e a verdade é que o ronco dos motores que o Galvão Bueno deixou a gente acostumado faz falta. Mas claro, o planeta agradece. Uma competição que conta com grandes escuderias, sem uso de combustível fóssil, em circuitos de rua, com o objetivo de demonstrar o potencial do transporte sustentável e mais ecológico. Iniciativa bacana, que já tem a chancela da Federação Internacional de Automobilismo e que vem crescendo muito rápido. Pena que os brasileiros não se deram bem. Massa já fez a paradinha dele no pit stop. Ele tava em nono, agora tá em 16º. Fim de corrida, momento de premiação dos vencedores e o tradicional show de encerramento, dessa vez com a presença de Henrique Iglesias e o DJ David Guetta. Esses artistas que costumam se apresentar nesses mega eventos internacionais. Mas isso na Arábia Saudita era algo simplesmente histórico. Pela primeira vez na história do país, homens e mulheres podiam dançar juntos em um show de música. Mais uma das ações do MBS, o príncipe Mohammed bin Salman, para engajar os jovens nas mudanças e abertura que ele vinha promovendo. Claro, com todas as ressalvas. E que recebiam muitas críticas da parte mais velha e conservadora da sociedade saudita. Uma ação interessante para a imagem do país no exterior, eles estavam precisando, e também para vender uma imagem de moderado e reformador do líder do regime saudita atual, enquanto ele comete as maiores atrocidades mundo afora. Um show de música, parece pouco, mas era algo polêmico, transgressor e até mesmo um ato revolucionário para os padrões da ditadura saudita. Mulheres e homens, lado a lado, simplesmente dançando.
corrida de carros, turistas, um show de música, homens e mulheres dançando, coisas simples e tradicionais em quase todas as culturas do mundo. Mas que na Arábia Saudita eram eventos históricos e marcantes do atual momento do país. Um país marcado pela riqueza proveniente do petróleo e pela sua versão fundamentalista das leis islâmicas. E era também uma atividade simples e tradicional para várias culturas que a gente podia ver esses dois aspectos do Reino Saudita em maior evidência. E era um simples passeio em um shopping center. Como qualquer shopping ocidental, só que a gente chegou bem na hora da reza muçulmana, uma das 5 do dia. Até o aviso de segurança, a personagemzinha tem que estar com as vestimentas. Tem razão, porque a vestimenta é muito longa, vai até o chão, se prender o vestido, aqui no cantinho, ó, babou. Quando a gente entrou, as pessoas que trabalhavam eram mulher. A mulher da segurança era uma mulher, o pessoal do guichê de informações era uma mulher, então tinha muita mulher trabalhando, o que me surpreendeu positivamente. E só uma mulher vindo de cabelo solto e soltando. Wow. Great! Great! Where are you from? Também o detalhe das mulheres aqui que a gente só ouve de ouvir falar, não tem provador. Não existe provador para mulher experimentar as roupas aqui na Arábia Saudita. Em vários países árabes, por causa da cultura mesmo, das leis do Corão, a Barbie, a famosa Barbie, a boneca mais famosa do mundo, foi proibida. Eles inventaram uma boneca chamada Fula, que é essa aqui. É igualzinho a Barbie, só que segue toda a tradição, o tipo de roupa. Bem legal, é lindo. O impacto visual da situação das mulheres na Arábia Saudita ficava ainda mais evidente em um cenário que pra gente era tão comum como um shopping center. Dezenas de mulheres uniformemente trajadas com seus hijabs pretos, cobertas da cabeça aos pés, quase sempre apenas com os olhos de fora. Filas separadas para homens e mulheres, locais reservados apenas para mulheres nas praças de alimentação. Uma tradução bem visual do país que é um dos piores do mundo para uma mulher viver, segundo o ranking do Fórum Econômico Mundial. Então, quando entre as novas reformas do príncipe Mohammed bin Salman está a autorização para mulheres dirigirem ou frequentarem estádios de futebol, os gestos ainda são considerados muito pouco se comparados às situações das mulheres em algum dos países árabes da vizinhança ou entre outras nações desenvolvidas. As mulheres na Arábia Saudita ainda precisam de autorização legal de um homem para exercer uma série de atividades, como pedir divórcio, ter acesso à universidade, arranjar emprego ou até viajar para fora. Tudo em função de uma interpretação radical das leis islâmicas feita pelo governo do país, mas também de uma sociedade extremamente patriarcal e religiosa. Uma combinação que fez com que, recentemente, várias jovens tenham fugido do país e buscado asilo no exterior, que foi o famoso caso de Rafah Mohamed, de 18 anos, que fugiu para a Tailândia e se trancou em um quarto de hotel de onde lançou uma campanha no Twitter pedindo asilo no Canadá. Ela dizia que se voltasse para o seu país, seria morta pela sua família e que queria fugir de uma vida de escrava, como ela mesma classificou a realidade de uma mulher na Arábia Saudita. Se você olhar aqui na imagem, você vai ver um monte de pontinho preto, porque todas as mulheres estão vestidas de preto. Todas. E a maioria só com o olho de fora. Elas mesmo quando estão com a burca, que está o olho só de fora, mas você vê que o olho super maquiado, elas conseguem ter um pouco de liberdade para expor quem elas gostariam de ser, sua identidade. O shopping ficava nos andares de baixo de um dos prédios mais famosos da Arábia Saudita e do mundo, a Kingdom Tower, ou Torre do Reino, o terceiro maior prédio do mundo com um vão no meio. Uma exibição de todo o poder e opulência do país. Arranha-céus gigantescos desse tipo são coisas comuns por essas bandas. Além do shopping, o prédio abrigava um hotel de luxo, restaurante de luxo e um centro de entretenimento de luxo. Muito luxo e gosto duvidoso. No topo do prédio, no 99º andar, uma ponte ligava as duas extremidades que ficavam a 300 metros de altura. Era uma chance da gente ver a capital de um dos seus pontos mais altos e privilegiados, em todos os sentidos.
daqui de cima a gente consegue ter uma real noção do tamanho de Riad. São mais de 7 milhões de pessoas morando aqui na capital da Arábia Saudita, é a maior cidade da Arábia Saudita. Ela é um mar de prédios baixos que vai por quilômetros e quilômetros de avenida. E é daqui de cima também que a gente percebe que a gente está realmente no meio do deserto. Todas essas construções, toda essa cidade surgiu em cima de areias. E as áreas onde não tem construção, embaixo tem areia. He looks like Arabic. Tá me contando aqui que eles vieram de carro lá do Iêmen. Seyon, vieram de carro para Riad. 24 horas de viagem. É onde é o deserto mais intenso da Arábia Saudita. Eles chamam de Empty Quarter. Nosso encontro com essa galera do Iêmen podia parecer só mais um momento divertido. Mas a nacionalidade desses nossos novos amigos remetia a outra grave situação no cenário internacional que envolvia a Arábia Saudita. A guerra do Iêmen se tornou a pior crise humanitária do mundo hoje, segundo a ONU. São mais de 8 milhões de pessoas passando fome, quase 3 milhões de refugiados, mais de 10 mil mortos, sendo 2 mil crianças. São inúmeros os casos de desrespeito aos direitos humanos, em ambos os lados desse conflito. E o Reino Saudita tem participação direta nele. Quando resolveu se meter na guerra civil do Iêmen, em 2015, apoiando o governo contra os rebeldes Houthis, considerados aliados do seu inimigo Irã, a Arábia Saudita agravou absurdamente a situação por lá. O país, desde então, foi acusado de ataques aéreos matando milhares de civis, bombardeio a casamentos, funerais, mercados e até um ônibus escolar, tortura de prisioneiros, estupro de mulheres e até de usar crianças soldado no conflito. Ações que podem ser consideradas crimes de guerra segundo organismos internacionais. Mas os iemenitas que a gente encontrou ali não eram membros de governo nenhum, não estavam envolvidos com rebeldes ou com situação, eram só turistas normais, como a gente. Hello again. Estão usando Michel, certeza. Michel? طويل يقول لك على طول مقاطع وصور اللي معكم على مقاطع. Do alto, uma visão geral da capital Riad. E uma oportunidade de fazer uma análise geral também do início dessa nossa viagem pelo Reino da Arábia Saudita. A gente sentia que esses pequenos passos de abertura social tinham muito de interesse econômico por trás. Nada como avançar em direção ao progresso, com a abertura de cinemas, shows, entradas de estrangeiros no país, turismo, e com isso estimular as áreas de turismo, exatamente, o entretenimento, os esportes e tudo mais. Reformas sociais com interesses econômicos por trás, uma vez que o projeto do líder de fato do país, o polêmico príncipe Mohammed bin Salman, e a sua visão para 2030 é diminuir a dependência do Reino Saudita no petróleo. De bobo e de bonzinho ele não tem nada. Esse outro lado da ditadura extremista religiosa da Arábia Saudita ia se revelando aos poucos. Devagar e com jeitinho a gente ia até conseguir falar com o povo saudita. Ao nosso estilo, a gente seguia a viagem, tentando registrar o que fosse possível e sempre questionando que mundo é esse.